Vamos aprender comigo nesse vídeo como que a gente consegue trabalhar uma manutenção em mesa. Essa é uma manutenção de 30 dias de um alongamento no formato amendoado. A cliente veio com uma unha quebrada que foi a do indicador e eu tô mostrando bem pra vocês como que voltou. Normalmente ela faz entre 15 e 20 dias, dessa vez ela veio com 30, veio com um pouco mais de infiltrações. O que é importante a gente entender para conseguir fazer uma manutenção? A manutenção é assim como a palavra, é tão óbvio quanto a palavra, é uma manutenção. A gente não vai reconstruir do zero, somente se for uma unha quebrada como a do indicador, mas a gente precisa somente manter a estrutura que a gente já fez, tudo que a gente já fez nessa unha. Então, para a gente entender quanto por cento que a gente vai remover numa manutenção, vai depender do tempo de manutenção. Se a cliente vem com 15 dias, ela tem poucas infiltrações. Se a cliente vem com 30, próximo de 40 dias, pode ser que ela tenha mais infiltrações. Essa cliente, ela veio com algumas infiltrações na área perto da cutícula, mas vocês estão vendo aí no lixamento como de resto não veio infiltração nem nas laterais. Vocês viram que eu conferi, isso também é importante. Você vê muita gente aí na internet dizendo, mas tem que remover 80%, 90%, 50%. Assim como eu falei pra você, o quanto a gente vai remover nessa manutenção vai depender de quanto tempo a cliente veio, de como está o estado da unha dessa cliente. A cliente pode voltar com 15 dias e mesmo assim ter várias unhas descoladas e infiltradas. Então, tudo vai depender do tempo, do cuidado da cliente e da nossa parte como profissional. O que vai depender? Na nossa manutenção, a gente precisa manter o tamanho saudável da unha da cliente. E além de manter o tamanho saudável da unha da cliente, a gente precisa também ter ótimos produtos que sejam compatíveis em mesa e que a gente garanta aderência para essa unha, para essa cliente ficar 15, 20 ou 30 dias. Então, a gente já descobriu que para uma manutenção a gente vai remover tudo que está infiltrado, descolado, tudo que não tem como ficar aqui. Qualquer beiradinha, qualquer canto que você vê que esteja solto, você precisa remover. Você não pode deixar nada descolado, nada de infiltração nessa unha. Se você deixar infiltração nessa unha, vir com os preparadores e vir com o gel por cima fazer o lixamento, pode ser que quando a sua cliente voltar esteja talvez com fungo ou algo pior. E não é isso que a gente quer, não é para isso que a gente trabalha. Por isso a importância de você remover todos os descolamentos e infiltrações. Outra coisa importante que vocês já perceberam nesses 3 dedos. Assim, quando a cliente chega, a gente já pergunta o quanto que ela vai diminuir e se ela deseja diminuir. Então, com a broquinha inclinada, eu já consigo fazer a diminuição da ponta do tamanho da unha dessa cliente, eu já consigo deixar no tamanho que ela quer. Tem na nossa apostila falando sobre causa de descolamento, mas eu queria dizer pra vocês, o que a gente faz quando a cliente vem com a unha toda descolada, com infiltração e não tem como salvar? Se não tem como salvar, tá toda descolada, infiltrada, a gente vai remover. Nesse caso, você fala pra sua cliente, fulana, como essa unha veio bem infiltrada, com bastante descolamento, a gente vai ter que remover e refazer ela do zero. Você avisa pra ela se você tiver o custo, normalmente o custo é de 10, 15 a 20 reais pela unha quebrada. E o importante é que você não deixe essa unha descolada ou infiltrada. Assim como eu falei pra vocês, isso é pra manter a saúde da unha da cliente. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, eu tô removendo essa unha, que é a unha do indicador, que foi a unha que quebrou. Vocês estão vendo que eu tô removendo tudo, ela tava bem infiltrada, bem esses cantinhos que ficaram. E vocês viram como que é pra você remover uma infiltração. Segui a manutenção aqui no dedão, fazendo a remoção assim como eu fiz nos outros 4 dedos. Não tem segredo, a gente permanece o mesmo processo na unha do dedão. Eu tenho um processo. O meu processo é que eu começo removendo pelas laterais e eu venho fazendo do meio para baixo de um lado da unha, que é o meu lado dominante, no meu caso é o meu lado direito, porque eu sou destra. Assim que eu removi tudo desse lado direito, eu vou vir com a broca de cima para baixo do outro lado, porque o lado esquerdo acaba ficando um pouco mais escondido, dependendo da posição da mão da cliente. Eu sinto que assim é melhor pra mim. Eu consigo remover tudo de um lado e depois removo do outro. Não tenho problema pra remover descolamento e infiltração. E isso também vai depender da rotação do seu motor. Você precisa trabalhar bem pra você conseguir remover e ter uma boa broca de remoção e acabamento. Mari, mas o que é uma boa broca para remoção e acabamento? Uma boa broca para você usar para remover e fazer acabamento é aquela broca bastante abrasiva. Normalmente é uma broca no formato cônico, assim como essa que eu tô usando. E eu trabalho na rotação 15, é onde eu vejo que ela remove bem e com uma velocidade ok. O primeiro passo foi feito, remover tudo que a gente tinha por cima, remover tudo que a gente tinha de descolamentos e infiltrações. Agora é hora da gente fazer a remoção da unha natural na parte de baixo.
como eu falei pra vocês no começo, é um alongamento. Então, eu faço a remoção da unha natural. Essa broca para remoção de unha natural é muito boa. Você consegue usar ela nas duas rotações. Ela não esquenta na unha da sua cliente, mas você também precisa avisar ela que caso dê uma esquentadinha, ela pode te avisar para você não machucar ela, porque não é isso que a gente precisa. Por que que é importante você remover a unha natural de baixo? Para você conseguir manter essa estrutura, porque assim que as unhas naturais vão crescendo, vocês sabem as características. Uma unha natural, quando molha, fica mais mole, ela fica muito fininha e fica transparente. Então, acaba que se a pessoa trabalha com muita água, mexe com muita água, essa unha fina que vai crescendo, essa unha natural vai crescendo, vai ficando fina, vai ficando maleável, e é isso que vai tornando descolamentos e infiltrações na área da borda livre, que é bem no cantinho da cliente onde a gente define mais o formato. Seguindo na limpeza de baixo já feita, agora a gente vai vir para a parte de afastar a área da cutícula. Eu venho com a broquinha 718, que é a única que eu uso na área da cutícula, tanto para preparação na manutenção, alongamento, esmaltação e gel, quanto para acabamento. Eu gosto muito de trabalhar com as duas rotações, porque assim eu consigo ter uma cutilagem um pouco mais profunda, eu consigo ver mais onde tem pele e onde não tem. Para mim é muito melhor. Eu sinto que se vocês testarem, vocês também vão gostar. Então, eu venho fazendo nos 4 dedos no canto da direita para a esquerda. Venho afastando tudo desse lado esquerdo da unha. Assim, quando eu cheguei no 4º dedo, eu troco a rotação. Aí, a gente trabalha com a rotação da esquerda para a direita, que é onde a gente consegue afastar muito bem esse outro lado da cutícula. Se for uma cutícula mais agarrada, vai fazendo com uma rotação um pouco menor, ali entre 10, no máximo 12. Mas essa técnica me ajuda muito a manter essa cutícula bem profundinha e bem contornada. Assim como eu falei pra vocês, a gente vai fazendo os 4 dedos e olha como é fácil. Vocês estão vendo daí como que ela afasta bem tranquilamente. Depois de fazer os 4 dedos, a gente vem fazendo o dedão. O dedão gosta de trabalhar somente com a rotação da esquerda pra direita, porque o dedão é um dedo sozinho e o ângulo que fica, o ângulo que a mão da cliente está posicionada, para mim facilita trabalhar da esquerda para a direita, a rotação. Então, vocês já viram, o primeiro passo, a gente removeu todo o descolamento e infiltração da área de cima e removeu o que a gente precisa para nossa manutenção. O segundo passo foi a gente conseguir remover a unha natural na parte de baixo. O terceiro foi afastar a cutícula com a broquinha 718 e agora o quarto passo para a gente conseguir preparar a nossa manutenção é a gente fazer o lixamento de pontas e laterais. Esse momento aqui a gente já diminuiu com a broca a quantidade que a cliente queria, então a gente vai realmente dar o tamanho e formato para a gente não ter mais trabalho depois e saber onde a gente vai colocar esse gel e como a gente vai trabalhar essa estrutura. Nesse momento aqui você não precisa se preocupar se tá perfeito, se tá imperfeito, como que você quer deixar, como que você não quer deixar. Assim como eu falei, aqui é o momento de preparação. A gente tá preparando essa unha para vir com os produtos. Então, deu o formato, deu o tamanho, mas não se preocupe com estar assimétrico, com estar perfeito o formato e tudo, que esteja fininho, não. A gente consegue também fazer esse trabalho, essa etapa no acabamento. Então, se você estiver alisando muito a unha nesse momento, você vai se atrasar, você vai levar mais tempo e você vai se adiantar em um processo que você pode fazer no final. Preparamos as 5 unhas, agora a gente vem, remove todo o pó. Peguei meu algodão prensado com o prep, vem fazendo bem a limpeza dessa unha. Tenta ter certeza de que todos os cantinhos estejam sem pó. Nesse momento a gente não tem que ter pó nenhum, qualquer pó, qualquer sujeira que esteja na unha da nossa cliente, um fiapo de algodão pode atrapalhar a nossa aderência dos nossos preparadores, dos nossos produtos. Então é importante que você limpe bem com algodão prensado, pode ser prep ou acetona que não tem problema. Tendo certeza que você limpou todos os cantinhos e tirou todo o pó, vocês estão vendo como que não ficou nenhum descolamento e nenhuma infiltração. Pra gente conseguir fazer essa unha, eu vou usar a marca Volia nos preparadores e no gel. Como vocês já sabem, a gente precisa usar a mesma marca durante todo esse processo. Tô usando um primer adesivador porque essa mão não tem sudorese, essa é uma unha tranquila e eu consigo trabalhar com adesivador. Nesse momento a gente passa, não encosta na pele. Assim como eu falo sobre a importância, a gente não pode encostar nenhum produto na pele da cliente, nenhum produto, desde os preparadores até o gel, até o finalizador, não deve ser encostado na unha da cliente. Essa técnica de você conseguir aplicar, de você não passar na mão da cliente, não aplicar na pele da cliente, é uma coisa que você vai fazendo com os tempos. Mas você precisa saber que para você preparar e para você manter tudo limpo e com segurança, você precisa agir com calma. Então, não é um procedimento que você vai ter pressa, não é nesse momento que você precisa de pressa. Você precisa de uma boa preparação e uma boa garantia da saúde da unha da sua cliente e da mão dela também. Afinal, se esse produto encosta na pele, pode dar alergia,
Pode ser que ela tenha desidrose, que é uma doença muito conhecida por aí, que muitas mulheres já tiveram depois de 2, 3, 5 anos utilizando gel. Então, por isso que é importante você não encostar na pele da sua cliente de jeito nenhum. Aplicando o nosso gel base, vocês estão vendo que mesmo o gel base não estou encostando na pele da cliente. Então, por aqui a gente vai fazer a aplicação dos 5 dedos e a gente vai levar para a cabine para secar por 60 segundos, que é o tempo de cura total da maioria do gel base aí do mercado. Assim como eu falei, vou utilizar nessa unha tudo da Volia. Então, a gente vai utilizar agora o nosso gel autonivelante da Volia. Esse é o Classic Cover. Assim como no alongamento em todos os vídeos de estrutura, aqui nesse curso vocês viram que a gente trabalha com 2 camadas de estrutura, que é o que a gente precisa. É só o suficiente para manter essa unha por 20, 30 dias. Eu costumo pegar uma pérola pequena e se eu precisar de mais, eu posso pegar mais depois, assim como eu fiz agora no anelar. São pinceladas leves. Você pega o pincel, seu pincel precisa pincelar bem leve na unha da sua cliente. Você vai adicionando conforme a estrutura pedir. Onde você olhar, esse cantinho aqui pode ser que quebre, tá muito fino. Põe um pouquinho mais gel, mas quando eu digo um pouquinho, vai construindo a camada. Não pega uma pérola grande de gel que você vai se perder, vai se lixar demais. Faz assim como eu tô fazendo. Vamos trabalhar com leves pinceladas, uma pequena quantidade de produto. Se a gente precisar de mais, a gente trabalha novamente com um pouco mais de gel e vai fazendo assim na calma. Essa unha do indicador eu fiz no molde russo. Já fiz o alongamento dela e agora a gente tá fazendo a aplicação do gel. Ela fica com esse altinho, mas depois do lixamento a gente consegue retirar. Nos 5 dedos a gente consegue fazer a aplicação direto. Então, a gente fez do dedinho até o dedão. Agora a gente tá fazendo e no dedão a gente segue a mesma ideia. Vocês estão vendo também que a unha dessa cliente é um pouco caída para baixo. Mesmo que essa unha não seja um banho de gel, essa cliente tem a preferência de manter a estrutura da unha dela. Então, eu aplico, faço toda a minha estrutura para garantir que volte todas inteiras, mas ainda assim deixo a estrutura natural da unha dela, porque é o gosto da cliente, ela está pagando e ela merece receber o que ela está pagando e o que ela quer e o que ela gosta de ver na mão dela. Levei na cabine por 10 segundos, que é o tempo para catalisar a camada de cima, a camada superficial desse gel da Volia, para a gente conseguir trabalhar agora a segunda camada. Assim como na primeira, a gente pega uma pequena pérola de gel e vem trabalhando. Se a gente necessitar de mais, a gente pega mais um pouco. Mas vocês viram que, pincelando, depois da primeira estrutura, depois que ela sai da cabine, parece que a gente tem uma estrutura lisa. Parece que a gente tem realmente, não tem muito trabalho a fazer de lixamento aqui. A gente vai mesmo manter o que a gente já fez de estrutura e nivelar e fazer o acabamento. Então, vamos continuar a aplicação desse gel. Já apliquei nos 2 dedos, agora a gente vai aplicar no do meio. E assim como eu falei, pega uma pérola, vem trabalhando, são leves pinceladas. A nossa estrutura já está criada, afinal é uma manutenção, então a gente precisa manter o que a gente já fez. A gente não precisa se preocupar em, eu preciso fazer isso daqui ficar grosso, eu preciso fazer isso daqui ficar um alongamento. Não, esse daqui é o horário da manutenção. Apliquei em tudo, sequei na cabine por 120 segundos, que é o tempo de cura total desse gel, e eu já vim fazendo o lixamento. Eu acabei lixando os outros 3 dedos, mas não estava gravando. Mas basicamente é o nosso lixamento de pontas e laterais. Então, o nosso primeiro passo do lixamento para acabamento. Lixar pontas e laterais para dar o formato e tamanho. Assim que você já deu o formato e tamanho que você precisa, se a sua amendoada já está mais afunilada, ou se ela já está no formato, agora é a hora da gente vir com aquela broca. Aquela mesma broca que eu usei no começo do vídeo, para fazer a remoção da nossa manutenção, eu também consigo fazer esse acabamento. Assim como eu te falei, trabalhar com poucas brocas, trabalhar com somente o suficiente para você conseguir trabalhar, é muito mais prático. Então, vocês viram, depois do lixamento de pontas e laterais, o que a gente vai fazer é trabalhar com a broca no sentido vai e vem nessa unha. Nesse momento, a broca não deve parar nenhum segundo em cima da unha, senão vai fazer um buraco na estrutura que você fez. Então, venha bem suave, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Trabalha isso na sua mão, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Do esquerdo para o direito, do esquerdo para o direito. É isso que vai fazer você conseguir deixar todos os cantinhos bem nivelados. E você também precisa, durante esse processo, estar vendo a unha da sua cliente, imaginando ela de outros ângulos. Você está vendo de frente, mas veja de lado também. Veja na lateral como que está. Veja também nesse momento que você está lixando como que está o cantinho. Se ele está com muito pouco gel, você vai ter que aplicar mais um pouco. Se a estrutura tá ok, nesse momento você já está conferindo também. Esse acabamento com a broca de cima é justamente para diminuir o seu tempo e diminuir a sua dor no braço como profissional. Ninguém merece passar 2 horas lixando o tempo inteiro com a lixa vai e vem,
quando é um serviço que você consegue diminuir por mais de 30 minutos fazendo com a broca, que é o mesmo sentido de vai e vem, só que em movimentos mais curtos e onde você tem mais resultado em menos tempo. Então, é por isso que a gente consegue trabalhar muito bem com a broca. Então, você, profissional, precisa testar muito esse vai e vem com a sua broca. Isso precisa ser gravado na sua mente. Você precisa ter na sua mente muito óbvio como que você faz esse movimento ser tão suave assim. Deixamos em cima, agora a gente vai fazer que nem a gente fez no começo da manutenção. A gente já limpou a unha natural, mas agora a gente precisa limpar o excesso de gel que ficou nessa ponta. Então, a gente vai vir com aquela mesma broca de remoção para fazer o acabamento. Nesse momento aqui, você precisa lixar a ponta da sua estrutura. Se você lixar demais o meio da sua estrutura, a sua estrutura vai ficar finíssima, vai ficar transparente e não vai ter a resistência que você precisa. Afinal, o acabamento tem que ser fino, a ponta precisa ser fina, mas toda a estrutura que está ali criada precisa dar uma ilusão de fino. Não é que a estrutura tem que ser fina, é somente o acabamento. Então, é por isso que o acabamento a gente faz na ponta de baixo. No formato quadrado, você vai trabalhar o acabamento na ponta. Então, depois que eu lixei os 4 dedos na parte de baixo, agora a gente vai vir com a lixa fazer o lixamento final dessa estrutura. Nesse momento aqui, vocês viram que o nosso acabamento com a broca foi ótimo, foi um acabamento assertivo, foi um acabamento, assim, certeiro. E a gente já tinha feito o lixamento do formato antes, então aqui a gente vai realmente dar o acabamento. Acerta todas as laterais. Nesse momento também confira se todos os tamanhos estão iguais. Você precisa conferir entre uma mão e outra se todas essas unhas estão iguais. Compare uma de um lado e do outro, segure em outro ângulo, afinal, você não pode deixar a unha da sua cliente uma mais amendoada e a outra mais ovalada. A sua cliente vai perceber a diferença. Então, é por isso que você precisa olhar as 4 unhas e você precisa analisar como elas precisam ser iguais, como elas precisam ser parecidas. Mesmo que tenham larguras diferentes, elas precisam ter a ilusão de estarem parecidas. Então, depois que a gente fez a limpeza de baixo, a gente fez o acabamento na área de cima dessa estrutura, assim como eu falei, agora a gente está dando o formato final. Então, é importante que todas elas estejam simétricas e muito parecidas. De tamanho, e por exemplo, nessa unha amendoada, assim como eu falei, se for uma unha amendoada com a ponta mais fina, todas elas precisam estar com a ponta igual, com a ponta finamente igual. Então, nesse momento é o momento que você presta atenção. Vê um dedo com o outro, compara um com o outro, se está parecido, então você fez certo. Fiz o acabamento ali nos 4 dedos, os 4 estão praticamente finalizados, ainda falta acabamento na cutícula, mas eu já vim pro dedão para remover a ponta de baixo para a gente fazer o acabamento fino que a gente precisa e para a gente já fazer o lixamento de ponta e lateral desse dedão. Meu velho truque com prep, vocês já sabem, que é espirrar o prep em todas as unhas, sem deixar secar, a gente vem com a broquinha 718 da área da cutícula para fazer o acabamento. Nesse momento do acabamento, como eu falei para vocês, eu uso a mesma broca do começo para preparação. E aqui eu também trabalho com as 2 rotações para um melhor contorno, um melhor acabamento. Então, venho fazendo assim como eu tinha feito no começo. A gente vem, trabalha os 4 dedos, depois a gente troca a rotação, trabalha os 4 dedos novamente e depois a gente faz o acabamento no dedão. Nesse momento, assim como vocês já sabem, o prep vai ajudar para a gente não machucar a unha dessa cliente e garantir que ela inteira, toda essa estrutura, esteja fina e nivelada. A gente fez os 4, agora a gente muda de rotação, vem fazendo acabamento do outro lado e olha como esse contorno fica bem certinho na unha da cliente. É por isso que eu gosto muito de trabalhar com as 2 rotações e eu como profissional indico muito, essa é uma dica muito grande, é uma dica muito importante, porque uma das coisas que conquistam a sua cliente é o acabamento na cutícula também. Então, por isso que é importante você ter essa atenção, remover todos os cantinhos e ter tudo perfeitamente calculado, todos os seus processos muito bem processados, que você consiga fazer tudo bem certinho e entender o passo a passo, entender o porquê de cada passo a passo ser ali. Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que no começo a gente não precisava ficar alisando aquela unha na preparação se a gente ia definir o formato no final. Então é nisso que você também ganha como profissional, onde você ganha dinheiro com o seu tempo e você ganha mais tempo, porque você é uma profissional mais assertiva e você sabe o que você faz quando a cliente chega na sua mesa. Agora, depois de você já ter lixado, já ter feito todo o processo que a gente tinha que fazer nessa unha, nesse alongamento, agora é a hora da gente fazer a limpeza pra gente fazer o polimento com a nossa lixa buffer. Eu uso a buffer bem pequenininha e a gente faz o polimento das 5 unhas. O polimento é importante pra gente conseguir manter o acabamento liso nessa unha.
Então é importante que você use, pode ser o lado mais grossinho ou o lado mais fino, que não tem problema. É como eu falei, o importante é você ter o polimento para ter um acabamento muito fino e muito liso. Removi a cutícula bem rapidinho dessa cliente. Eu passo amolecedor de cutículas e vou amolecendo ela com água. Vou borrifando a água nessa unha e faço a remoção dessa cutícula. E logo em seguida, assim como a gente já usou o amolecedor, essa unha ficou um pouco oleosa. Então sempre que eu termino de tirar a cutícula, eu venho com o algodão prensado, venho com o prep ou acetona e faço a higienização de toda essa unha. Por que que eu faço assim? Se essa unha fica com essa oleosidade do amolecedor, a hora que você for passar o top coat vai abrir, vai te dar trabalho, você vai passar muito tempo aplicando o top coat. Então esse é o truque que eu uso, você higienizar bem com prep ou com acetona. Então assim que a gente higienizou, uma camada fina e uma camada bem leve que você vai fazer esse top coat. Esse é o top coat cover da Volia. Ele tem essa cor mais rosada para você conseguir deixar tudo mais nivelado, mais uniforme a cor dessa unha. A aplicação do top coat vocês já sabem como que é. Eu sempre falo que você precisa fazer uma aplicação de uma camada bem fina, uma camada muito bem esticada. Você não precisa de excessos nessa unha, nessa aplicação do top coat. Afinal, quando você aplica muito top coat, ele vai ficar mais barrigudo na ponta. A ponta vai ficar parecendo com uma sensação mais inchada, porque vai ter mais top coat, e não é isso que a gente quer. A cliente vai ficar olhando e ela vai ver que a ponta não está tão fina como ela queria. Ela vai perceber e pode ser que ela não volte com você por conta disso. As clientes também são muito detalhistas e você, como profissional, tem a responsabilidade de a todo momento estar vendo o que você está fazendo, o tanto de produto que você está aplicando e como que você está finalizando essa unha de acordo com o gosto da sua cliente. É que eu aprendi um dia e depois disso eu nunca mais esqueci. Como vocês estão vendo a aplicação do top coat, eu aplico em um dedo, faço uma catalisação de mais ou menos 5 a 7 segundos com a minha lanterninha de LED que a gente gruda na mesa. Ela é uma presilha, vocês já viram ela aqui na nossa lista de materiais. Deixo aí por normalmente até 7 segundos para catalisar a camada de cima, a camada superior. Não catalisa 100%, lembrando que ela não é para secar. Você precisa logo em seguida levar para a cabine pelo tempo de cura total, que é de 60 segundos. Normalmente eu deixo 120 para garantir que secou tudo, mas 60 segundos ela já tá seca. Essa cliente prefere não passar o top coat por baixo, por isso que eu não finalizei passando o top coat por baixo. Assim como eu falei, é o gosto da cliente. A manutenção na unha dela a gente precisa deixar do jeitinho que ela gosta. Fiz a aplicação do top coat bem liso e bem esticado nas 5 unhas, levei para a cabine, passei um olhinho na cutícula dela e olha essa finalização, como ficou natural e como a gente conseguiu manter essa cor rosinha com esse top coat cover da Volia. Vocês viram como é um processo de manutenção, a gente remove praticamente tudo que a gente tiver de descolamentos e infiltrações, faz uma preparação, define o formato da sua unha e faz o acabamento todo com a broca. Se você tiver alguma dúvida sobre essa manutenção, comenta aqui embaixo que eu já vou ler o seu comentário.